Você sentiu que na hora que você mais precisa focar para estudar, o sono vem com tudo e você não consegue ler mais nenhuma linha do material de estudos? Aquele sono parece que te paralisa e não te deixa avançar nos estudos. E eu sei o quanto isso é frustrante. Eu sei o quanto é difícil ter um monte de coisa para estudar, pouco tempo livre, e no tempo livre que você tem, você não consegue avançar por conta do sono. Mas calma que neste vídeo eu vou te mostrar como acabar com o seu sono ao estudar para concursos públicos e vou te mostrar dicas valiosas para você conseguir vencer essa barreira que pode estar impedindo você de conseguir ser aprovado no seu concurso. Olá pessoal, eu sou Essi Nogueira, sócia da Pensar Concursos, a maior plataforma de resumos esquematizados para concursos públicos do Brasil. E aqui neste vídeo eu vou te ajudar com esse vilão que pode estar impedindo você de alcançar o seu sonho. Mas antes de começarmos efetivamente com as dicas, eu quero falar sobre um assunto muito sério com você. Muitas pessoas acham que diminuindo a quantidade de sono que você tem, você vai conseguir acrescentar essas horas em estudos e com isso ter um melhor resultado em provas. Porém, o resultado é o contrário. Dormir mal prejudica sua memória, o seu foco e também o desempenho em provas de concursos. Estudos mostram que quanto menos você dorme, menos você consegue memorizar. Porque quando a gente dorme, é o momento que o nosso cérebro vai consolidar as informações que a gente absorveu ao longo do dia. Então, se a gente não tem o tempo suficiente para isso acontecer, por mais que você estude muito, se esforce muito e fique ali parada estudando na frente do material, com sono, você não vai conseguir memorizar e levar aquilo de forma positiva para o seu resultado em concursos. No longo prazo, a privação de sono pode também causar aumento no nível de estresse, afetar o sistema imunológico e também causar ansiedade e depressão. Então, eu falo aqui em alguns vídeos que sim, quando a gente estuda cursos públicos, a gente tem que abrir mão sim de algumas coisas, desequilibrar a sua vida. Então, em vez de todo dia ali ficar horas e horas no Instagram, ou sair todos os finais de semana, ou querer equilibrar de forma totalmente exata através da vida, a gente vai ter que desequilibrar alguma coisa. Só que o sono tem que ser muito bem pensado, porque se você desequilibrar esse aspecto, você pode ter um impacto negativo na sua performance. E também no longo prazo não vale a pena. Então, tenta realmente analisar qual a quantidade de horas de sono que você precisa ter todos os dias. E assim você vai encontrar o seu número. Então, por exemplo, pode ser que você tenha um número de horas de sono necessárias de 7 horas por noite. Então, você vai já se organizar para você dormir 7 horas por noite. Então, não adianta você dormir 6 horas, porque senão você vai ficar igual um zumbi durante o dia, ter que tomar um monte de café, não vai render muito bem nos estudos. E essa privação de sono, por um dia, ok, 2 dias até que vai, mas depois começa a acumular, acumular, e você não vai conseguir render o tanto que você precisa. E é muito importante também que você se conheça, você saiba quais são os momentos do seu dia que você tem mais energia para você estudar. Porque é aquilo, gente, vale muito mais 2 horas por dia bem estudadas do que 4 horas ali que você fica dormindo, tem que reler várias vezes aquela coisa, e no celular, desfoque, para, café, isso e aquilo, não vai render. Então, entenda o seu corpo, se conheça, assim como as horas de sono que você precisa, você também precisa entender quais os momentos que você tem maior pico de energia e colocar os seus estudos para esse momento, porque assim você não vai ter, em tese, né, o sono ali de forma exacerbada naqueles períodos de tempo. E também é muito importante que você não se compare com outras pessoas. Então, muitas pessoas hoje em dia estudam de madrugada, acordam 3 da manhã, 4 da manhã para estudar antes do trabalho. Isso é muito legal, por muito tempo eu também fiz isso quando era concurseira e dava super certo. Só que se com você não funciona, já tentou, não funciona, não rende, então tenta mudar, tenta fazer de um jeito diferente, não é porque todo mundo faz de um jeito que você também tem que fazer, sabe? Então veja o que funciona para você, mas sempre fique atenta para não tirar horas de sono, né? Dormir 3 horas, 4 horas, 5 horas por noite, sendo que esse período não te deixa descansada, porque o impacto disso no longo prazo pode ser bem ruim para você. E agora vamos para as dicas práticas, e a primeira delas é: ajuste o seu sono. Tudo começa na noite anterior. A primeira coisa que tem que entender é que o problema de sono na hora de estudar acontece muito antes de estudar, que é na noite anterior. O que você faz naquela noite? Você não dorme bem à noite, o seu corpo vai cobrar de você na manhã seguinte. E não adianta nada você tentar substituir o sono com um café energético, que não vai adiantar. Nada substitui uma boa noite de sono. E aqui é muito importante você estabelecer um horário exato para você dormir todos os dias e também um horário exato para você acordar. Porque a gente normalmente coloca despertador para a gente acordar, mas não coloca despertador para a gente dormir. Então a gente fica ali, vou dormir em torno de 11 horas, meia-noite. E às vezes alguns dias dorme 10 horas, outro dia dorme meia-noite, outro dia dorme 1 da manhã, outra vez 11 horas, porque não tem uma rotina estabelecida na hora de dormir. Você não colocou um despertador. E aqui já vem uma dica prática. Colocar um despertador meia hora antes de você dormir, para você já começar a se preparar para o sono.
desligar o celular, desligar redes sociais, falar com as pessoas que você tem na sua casa que você vai dormir, se despedir, enfim, já começar a se preparar para dormir pelo menos meia hora antes, para você conseguir ter já esse ritmo, porque é o seu ciclo circadiano, você precisa deixar ele equilibrado. E é realmente acordar e dormir todos os dias no mesmo horário, inclusive nos finais de semana. Porque o seu corpo não sabe se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça. Você precisa deixar ele realmente treinado para aquela rotina e assim você vai conseguir ter muito mais resultado nos seus estudos, porque você vai ter o seu cérebro muito mais descansado e o nosso corpo ama rotinas. Pode acreditar, você vai conseguir ter um resultado muito melhor fazendo isso. Outro ponto muito importante para você ajustar antes de dormir é o uso de telas. Temos evidências bem concretas na neurociência dizendo que o impacto disso é muito negativo. A exposição à luz azul, principalmente dos celulares, computadores antes de dormir, ela impede que a gente produza melatonina da forma que deveria ser produzida. E um estudo publicado também mostrou que usar as telas antes de dormir pode atrasar o seu sono de 60 a 90 minutos, além de fazer com que você demore muito para chegar no sono profundo, que é o sono que realmente repara você. E o ideal é que você fique longe das telas de 1 a 2 horas antes de dormir. Mas eu sei que muitas vezes não é possível, né, por diversos motivos, mas tente fazer o máximo possível, que seja meia hora antes, 1 hora, fique longe das telas, substitua as telas por livros, por Kindle, para você realmente começar a entregar para o seu cérebro o estado de relaxamento necessário para ele entrar no estado de sono. E aqui também tem algumas dicas extras para você aplicar, que é trocar as luzes do seu quarto por luzes amarelas, se for luz branca que você usa atualmente, porque essa luz não vai ter super estímulo para você com relação à iluminação e vai também te relaxar. Outra dica também é tomar um banho relaxante, um banho quente, para você realmente já começar naquele estado de sono antes de dormir, evitar tomar cafeína muito próximo de dormir. O ideal é depois das 4 não tomar. Então, parar, tomar mais de manhã mesmo ali, parar cedo, tomar café, para você não começar a estimular seu cérebro muito perto da hora de dormir. Com relação à alimentação também antes de dormir, não comer muito, uma feijoada antes de dormir, porque isso prejudica também o seu sono. Pode também tentar uma meditação antes de dormir, enfim, o que for necessário para você entrar no estado de relaxamento, sabe? E você vai aplicar isso e começar a ver mudanças positivas na sua vida. Porque realmente estudar para concursos tem que ter estratégia, e não é só estratégia de estudos, é de vida. Então, você aplicando isso, você vai começar a ver o resultado, como isso vai melhorar nos seus estudos. E a segunda dica é cuidado com o modo soneca. Se você é uma dessas pessoas que coloca 3, 4, 5 despertadores para você conseguir acordar, achando que isso vai fazer com que você tenha ali 5 minutinhos a mais de sono, isso vai fazer realmente você ficar cada vez mais cansada ao longo do dia. E vai sabotar os seus estudos antes mesmo dele começar. Porque sabe o que acontece quando você aperta o modo soneca ou deixa vários despertadores tocando em intervalos de tempos pequenos? O seu cérebro vai fazer com que você toda vez tente retomar o estado de sono, mas não consegue, porque demora até entrar naquele estado. Então você vai ficando toda hora reiniciando, 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 e quando você acorda, você vai acordar muito mais cansado do que você estava antes no primeiro despertador. Além disso, esse sono picotado aumenta seu estresse. Ou seja, além de você acordar cansada, vai acordar ainda muito mais estressada. Isso porque, gente, o sono para ser reparador, ele precisa durar 90 a 110 minutos. Então, esses 5 minutinhos que você fica mais, 10 minutinhos, não faz nem cócegas para o que você precisa naquele dia. Além disso, fica toda hora apertando o modo soneca, apertando o alarme ali, tocando o alarme, faz com que o seu cérebro fique muito confuso nas primeiras horas do dia, porque ele não vai saber se ele precisa acordar ou se vai precisar dormir. Então fica aquela coisa que realmente já é desgastante nos primeiros minutos do seu dia. E aqui vai algumas dicas para você conseguir abolir o modo soneca dos seus dias de uma vez por todas. A primeira delas é você deixar o celular em difícil acesso para você. Porque normalmente a gente ativa o modo soneca porque está muito fácil ali do lado da cama, ou a gente já previamente deixa, né, vários despertadores com medo de não acordar. Então, primeiramente, você vai deixar apenas um despertador, e esse despertador de um modo que você precisa levantar da sua cama para desativá-lo. Então, deixa, não precisa deixar em outro cômodo também, porque pode ser que você nem escute o despertador. Mas deixa um local que você precisa realmente levantar da cama para você desativar, seja num canto do quarto, um local um pouco mais longe. Então, você vai dificultar já esse acesso nos primeiros minutos do seu dia. E também, quando você levantar, você já levanta abrindo a janela, ligando a luz, enfim, dando para você esse estímulo de que o dia começou. Porque se ficar aquele escurinho, aquela coisinha gostosa, você vai querer voltar para a cama. Então,
cumpra com esse papel e quando você acordar definitivamente, vá no banheiro, já faz xixi, enfim, e comece já a jogar água no seu rosto. Joga água no rosto para você mostrar para o seu corpo com mais um estímulo de que você precisa acordar. Também é muito indicado você começar com banho, porque o banho, água, né, como um todo, seja tomando água, seja lavando o rosto, tomando um banho, estimula muito você acordar. Então, é mais uma mensagem para o seu cérebro de que o dia começou e que ele precisa se ativar ao longo do tempo ali. E a terceira dica é: mova-se, se movimente antes de começar a estudar. Porque eu sei que mesmo fazendo tudo isso, você pode começar a estudar apenas na parte da tarde, na parte da noite, enfim, sua rotina vai ser utilizada nessa energia que você tem para outras coisas, como por exemplo o trabalho. E quando você começar a estudar, pode ser que você não tenha aquela energia toda. Mas uma dica é, você precisa se movimentar antes. E aí vale de tudo, tá, gente? Vale fazer polichinelo ali um pouquinho antes, dar uma ativação ali cardiorrespiratória, vale você fazer uma caminhada mais rápida, vai dar alguns pulinhos ali quando você vê que você está meio com sono. Então, o movimento em si, junto com a água que eu acabei de falar, né, que jogar no rosto, ajuda muito a voltar, né, a acordar, dar um up mesmo nos ânimos para você conseguir continuar estudando. E a quarta dica é você utilizar materiais de estudos que estimulem a sua memorização, seu aprendizado de forma dinâmica, não seja aquele material chato, preto e branco, aquela videoaula enorme, cansativa, que te dá sono, ou aqueles PDFs com a letrinha bem pequenininha, sem formatação, sem dinamismo, para você conseguir ter, né, ali aquele foco por longas horas. E aqui eu indico muito para você conhecer a Memorex, nossa plataforma de resumos esquematizados focados em memorização acelerada. Com o material de estudos do Memorex, você vai conseguir ter um estudo muito mais proveitoso e dinâmico, porque nele você vai ter acesso a milhares de dicas dos tópicos mais cobrados pelas principais bancas do Brasil, naqueles assuntos que você tem mais chance de ter na sua prova. Então, você vai ter praticamente tudo que a banca vai cobrar de uma forma já resumida, esquematizada, em formatos de macetes, mnemônicos, artigos mais importantes, com grifos estratégicas e cores diferenciadas para você conseguir realmente lembrar daquele conteúdo de forma simples no dia da sua prova. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, deixei para você um cupom de desconto exclusivo para você que chegou até aqui. Confere lá, baixe uma amostra, porque eu tenho certeza que você vai adorar esse material. Seu divisor de águas para sua aprovação. E agora, com essas dicas que eu te dei, eu quero muito que você comece a colocar em prática isso, rotina no seu dia a dia. Porque eu sei que pequenas mudanças feitas com consistência têm um poder enorme para mudar o jogo para sua aprovação. Então comece, seja colocando o despertador longe da sua cama, seja colocando um horário fixo para você acordar e para você dormir, seja saindo do celular, das redes sociais, do computador um pouco antes do que você costuma normalmente dormir. Então você já vai começando a ter pequenas mudanças que vão trazer um resultado gigantesco. E faça isso com consistência e com intenção. Saiba o que você está fazendo e saiba o motivo pelo qual você está fazendo isso, que é a sua aprovação mudança de vida. Tenho certeza que você vai conseguir. E se o vídeo foi útil para você de alguma forma, comente aqui embaixo qual a dica que você mais gostou. Se inscreva aqui no canal, ative notificações, dá o seu like e acompanhe aqui toda semana, que eu vou colocar conteúdos úteis para ajudar você a alcançar a aprovação mudança de vida. Um forte abraço, até mais!